Vocês me avisem quando tiver tudo em ordem para a gente começar. Rodolfo, na hora que puder começar, você pode avisar, que a Patrícia já inicia, tá? Pode começar, tá bom? Então tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Patrícia Molino, sócia de Cultura e Gestão de Mudança aqui da KPMG e trabalho na KPMG fazem 24 anos. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, de cabelo castanho claro. Eu estou aqui conversando com vocês da minha casa, então atrás de mim tem uma parede de livros aqui do meu escritório. E a ideia hoje é a gente bater um papo sobre uma iniciativa que é muito importante, muito estratégica para a KPMG, que são as questões de inclusão, diversidade e equidade, que estão intrinsecamente aí relacionadas e que fazem parte do nosso contexto de cultura. Elas estão dentro dos nossos valores, dentro da nossa cultura, dentro da nossa estratégia, e por isso é tão importante para nós. Eu não sei se vocês conseguem, mas se vocês quiserem abrir as câmeras, eu vou adorar ver vocês. E a minha ideia é que a gente faça uma conversa mesmo. Nós não somos tantos, eu acho que fica muito mais gostoso se a gente fizer interativo, se a gente for conversando, se vocês trouxerem aí os questionamentos de vocês. Para a gente ir esquentando, enquanto vocês tomam aí coragem para abrir a câmera, para fazer as perguntas, eu acho que eu posso contar para vocês que a ambição da KPMG, né, o que a KPMG gostaria de atingir, ela gostaria de ser clear choice, ou seja, a escolha óbvia, a escolha natural, a escolha clara. E quando a gente fala de ser clear choice, a gente está falando em ser escolhido pelos nossos clientes, claro, mas também pelas nossas pessoas. A gente também está pensando em ser escolhido como referência, como ponto de conhecimento. Então, quando a gente fala em ser clear choice, é muito mais do que ser a escolha dos clientes, é ser a escolha de todas as pessoas, aí, de todos os grupos, por todas as razões, ou todos os stakeholders envolvidos aí no nosso processo. E o nosso propósito, que eu acho que é também outro ponto muito importante, que é o que estamos aqui para fazer, né? Por que existimos. Então, o nosso propósito é inspirar confiança e empoderar a mudança. E inspirar confiança é uma coisa muito legal, porque você construir vínculos onde uma pessoa pode confiar na outra, eu acho que é a melhor forma de você, de fato, empoderar as mudanças, de você fazer transformação. Então, esse é o nosso propósito, e a gente vive ele no dia a dia, tentando construir relações de valor com as nossas pessoas, com os nossos clientes, com todos os públicos com os quais a gente se relaciona, e a partir disso, a partir dessas relações, tentando construir um mundo melhor, tentando construir as mudanças que o mundo precisa. A gente faz isso guiado pelos nossos valores, que são o checklist aqui, como é que a gente toma as decisões, como é que a gente faz a gestão, o que é importante para a gente. E esses valores são 5. E eu queria contar um pouquinho para vocês dos nossos valores. Então, o nosso valor número 1, nenhum deles é mais importante. A gente fala que não pode sacrificar um para ter o outro, né? Você precisa sempre conseguir harmonizar os 5 valores. Mas os nossos 5 valores são integrity, excellence, courage, together e for better. O integrity, ele conversa com fazer o que é certo. Então, uma das coisas mais importantes para a gente é fazer o que é certo, e fazer o que é certo sempre, mesmo quando é difícil, mesmo quando tem pressão, mesmo quando parece complicado. E fazendo o que é certo, a gente também tem o viés de dar o exemplo. Então, quando eu faço o que é certo e as outras pessoas veem eu fazendo o que é certo, eu acabo fazendo com que a minha conduta seja uma referência para que os outros também façam o certo. Então, esse é um outro canal aí onde a gente pratica o integrity. O excellence é um valor também muito querido, e o excellence ele conversa com a gente sempre trabalhar num altíssimo padrão de qualidade, a gente entregar as coisas com a maior qualidade possível, e para fazer isso, a gente fala do próprio excellence. Então, é cada um de nós não abandonar nunca, jamais, a sua jornada de aprendizagem contínua, o seu processo de melhorar dia a dia,
e de se tornar, a cada momento, um profissional melhor do que você já foi, e fazer isso, inclusive, ajudando as pessoas em volta de você. Então, se todos nós formos os melhores profissionais possíveis, o nosso resultado vai ser um resultado cada vez mais bacana. Então, a Excellence conversa com a gente entregar um serviço de alta qualidade e conversa também com a nossa carreira, com o nosso autodesenvolvimento, com a gente ser melhor a cada dia. O terceiro valor que eu falei para vocês é o courage, e o courage fala da coragem mesmo, e a gente fala que essa coragem é necessária, né? Porque se eu fizer tudo certo e ficar procurando sempre ser o melhor naquilo que eu faço e fazer da melhor forma, eu talvez me acomode e não aceite a nova tecnologia, a transformação. Então, o courage é o que chama a gente para olhar o que tem de novidade, o que tem de tecnologia, o que tem de disrupção. Então, é onde a gente abraça aí com ousadia, com coragem, a mudança, o novo, a tecnologia, a transformação. Mas ele também é um valor muito importante para a gente do ponto de vista de cultura, porque é no courage que a gente também vai abraçar o levantar a mão e reclamar quando a gente vê alguma coisa errada. Então, o courage também fala da coragem de speak up, né? de levantar a voz, de dizer isso não pode, isso aqui está errado, eu não concordo. Então, o courage tem aí esses dois vieses, um de levar a gente para o futuro e o outro de manter a gente dentro do que é certo, manter a gente protegido, ou ter um negócio que a gente também fala muito aqui, gosta muito, que é o accountability. Então, a gente ter uma responsabilidade integral por tudo que a gente faz. O quarto valor é together, e o together é o que vai conversar mais com a gente aqui hoje. O together é o valor que fala de cuidamos uns dos outros, né? Então, é como a gente tem um senso de colaboração, colaboramos dentro da nossa equipe, com as outras equipes, com as outras áreas, com os clientes, com a comunidade. Então, ele vem dessa essência da colaboração, mas ele tem um viés de valorizamos e respeitamos as nossas diferenças. Então, o fato de uma pessoa não ser igual a mim é uma razão para celebrar e para a gente poder aprender, cada um com um ponto de vista do outro, e junto construir uma coisa que é muito melhor. E é a partir do Together que a gente vai desdobrar e vai falar mais de inclusão, diversidade e equidade. O último valor, que é o For Better, é o que amarra tudo isso. For Better fala do futuro. Ele fala de legado, ele fala de sustentabilidade. A gente fala que as frases associadas, né, ao For Better, elas são: a gente não sacrifica o longo prazo pelo curto prazo. Então, a febre de fechar o trimestre não pode comprometer quem nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos. O For Better também conversa com a gente ter certeza de que uma comunidade é melhor porque tem uma KPMG lá perto, ou que a gente está todo dia construindo uma KPMG melhor para as gerações que virão depois da gente, e uma sociedade melhor nesse local que acolheu e teve uma KPMG. Então, o For Better vai conversar sobre legado, sobre futuro, sobre sustentabilidade, sobre, enfim, como é que a gente contribui para ter um mundo melhor. E isso também, né, quer dizer, conversa com a nossa pauta de inclusão e diversidade e equidade, que a gente sabe que lá no ESG a gente está impactando várias letrinhas e está aí dentro dessa onda de propósito e de sustentabilidade que o mundo vem passando. Alguma pergunta, algum comentário, alguma troca para a gente fazer até aqui? Não? Vocês estão tudo quietinhos? Que pena, gente. Tão mais legal quando a gente conversa. Vou falar um pouquinho para vocês, então, de inclusão e diversidade aqui na KPMG. Primeiro, de por que a gente trabalha com isso. Então, quando eu falei para vocês do nosso propósito e quando eu falei para vocês dos nossos valores, né, já fica bem claro que isso faz parte da nossa estratégia de negócio, isso faz parte de quem nós somos, isso está aí no centro da nossa existência. Eu gosto muito quando o nosso presidente fala que ele não consegue imaginar uma companhia que tenha sucesso nos negócios sem ter uma plataforma clara e sustentável de inclusão e diversidade. A gente fala de inclusão, diversidade e equidade, e aí acho legal também trazer esses conceitos para vocês. Inclusão é sobre a nossa cultura, é sobre o que nós fazemos, é sobre como nós convivemos, é sobre o respeito, a empatia, né, a valorização
que a gente dedica cada um para os outros. Diversidade é sobre cada um de nós, é sobre as diferenças, é sobre o que faz de cada um de nós uma pessoa única e como essa pessoa única, né, se exercita no mundo, da onde que ela vem, o que ela conhece, como é que ela pensa, é sobre cada um de nós. E a equidade, ela vai ser sobre a gente reconhecer que as pessoas trazem legados e tiveram experiências e privilégios e possibilidades diferentes, e que a gente oferecer coisas iguais para todo mundo não assegura nem garante que todo mundo, de fato, está vivendo da mesma maneira. Então, é a gente fazer os ajustes e as adaptações que sejam necessárias para compensar desequilíbrios históricos ou, eventualmente, desequilíbrios atuais, mas onde a gente consiga colocar todas as pessoas dentro de uma possibilidade de ter acesso, oportunidade, resultado, reconhecimento equivalente. Essa jornada da equidade é uma jornada nova para a gente já tinha algumas ações afirmativas, a gente já vinha conversando com esse conceito, mas ele entrou oficialmente como parte da nossa meta e como plataforma de trabalho bem recentemente, tanto no Brasil como no global. A gente estrutura as nossas ações de inclusão, diversidade e equidade em 4 pilares. Então, o primeiro pilar, e o mais antigo, que a KPMG trabalha há 12 anos ou mais, é o pilar de equidade de gênero. Então, a gente percebeu que a KPMG está no Brasil há 100 anos, mas levaram pelo menos 80 para a gente ter a primeira mulher sócia, né, que é o nosso cargo mais alto, e a gente também percebeu que precisava ter um olhar sobre isso, que se a gente ficasse esperando a natureza ou a sociedade mudar, talvez demorasse demais. Então, a gente começou a ter políticas de fomentar o crescimento das mulheres, o interesse das mulheres, a retenção das mulheres dentro da firma, e a gente subiu lá de 3%, 4% de mulheres na sociedade para o nosso patamar atual, que é de 21% de mulheres na sociedade. A gente também conseguiu ampliar o número de mulheres no nosso quadro de gerentes, né? A gente tinha 25% aproximadamente de gerentes mulheres há 10 anos atrás, e hoje a gente tem 47%, que a gente entende que é um nível adequado numa população de aproximadamente 50% de mulheres. Então, a gente conseguiu crescer a nossa equidade, a nossa paridade de gênero até esse nível de gerente, e o desafio daqui para frente é levar até o alto nível de liderança. Então, esse é ou até a sociedade, esse é o desafio atual. Nosso segundo pilar é o Voices, é o pilar que cuida das questões LGBTQI+, e a gente trabalha muito a questão do orgulho, do trazer você mesmo para o trabalho, do ter certeza que você está num ambiente onde você pode ser quem você é e não ter medo de sofrer retaliação, violência, discriminação. A gente tem consciência de que a gente vive numa sociedade que discrimina muito. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas LGBTQI+ no mundo. Então, não é seguro, e ainda que a gente diga que o país não discrimina, ou que a gente possa ter aí um falso mito da convivência, a gente tem muita consciência de que a discriminação é presente, ela afeta e impacta de forma muito, muito vital esse grupo, e que trabalhar esse orgulho, né, ele se opõe a essa questão da verdade e até da vergonha, que eventualmente a sociedade tenta, de alguma maneira, manter ou reverberar para esse grupo. A gente tem uma ação que é uma ação de voices, então a gente tem um grupo que é só das pessoas LGBT, que é um grupo de acolhimento e que é um grupo de construção aí de ações e de pautas. Depois a gente tem um grupo de aliados, que são pessoas que podem ser LGBTQI+, ou não, e elas passam por um treinamento para que se tornem pessoas capacitadas e legitimadas a defender os direitos. E esse é o grupo que toma conta da nossa cultura, para que a gente não seja permissivo, por exemplo, quando alguém inadvertidamente resolve fazer um comentário, uma piadinha, ou até tomar conta do que acontece dentro da nossa atuação nos clientes. Então, quando eventualmente nós estamos prestando um serviço no cliente, ou a gente está fora do ambiente KPMG, e a gente presencia alguma situação homofóbica,
esse grupo de aliados é um grupo que tem um papel de se posicionar e de procurar transformar essa realidade. O terceiro pilar de inclusão e diversidade que a gente trabalha é o EBONY, é o nosso pilar de inclusão étnico-racial. Ele está presente na KPMG já há 5, 6 anos também. E a gente começou construindo, né, uma consciência. Então, em 2018, a gente lançou uma cartilha para a inclusão étnico-racial, junto com a iniciativa de equidade racial da Zumbi dos Palmares, da Faculdade Zumbi. Então, a gente construiu esse material. E, mais recentemente, a gente partiu para ações afirmativas. Então, a gente tem o programa Impulse, que ofereceu 50 bolsas de estudo de inglês e jornada digital para jovens negros durante 1 ano. E, para aqueles que mais se destacaram, a gente premiou 3 alunos com um intercâmbio para a África do Sul, para que eles possam praticar aí esse conhecimento. E estamos por lançar, né, a gente está na validação final da versão 2 do Impulse, que agora volta com abrangência nacional e com 100 vagas. Uma outra ação que a gente tem afirmativa nesse espaço é a ação Conselheira 101, que é apoiada pela KPMG, para levar mulheres negras para os conselhos de administração. A gente tem um advocacy para levar mulheres para conselhos de administração já antigo e já muito estruturado, que é o WCD, Women Corporate Directors, mas a gente percebeu que nesse esforço, onde a gente já tem aí formadas e conectadas mais de 400 mulheres que atuam em conselhos, a gente percebeu que a presença da mulher negra era muito restrita. E aí, exatamente para que a gente acelerasse e desse visibilidade, surge o Conselheira, que também está na 2ª turma. Ele formou na primeira turma 19 mulheres, e agora ele volta com 30 mulheres para a gente acelerar esse processo aí, fazer esse resgate histórico e essa ocupação de espaço, né, por esse grupo minorizado. Por fim, a gente tem o nosso pilar de pessoas com deficiências, que é o Buddies, e é um pilar super interessante, é um pilar que ensina a gente, desafia a cada dia, porque a gente não tem, na verdade, uma questão aqui, a gente tem muitas questões. Quer dizer, existem 1000 possibilidades de quais seriam as deficiências. Existem deficiências de nascença, deficiências adquiridas, intensidades diferentes. Então, o que a gente percebe é que aqui a gente tem uma solução que é muito mais individualizada, de tratar cada pessoa na sua singularidade, mais do que, eventualmente, nos outros pilares, onde a gente consegue impactar com ações mais estruturadas, com ações mais desenhadas ou mais contidas. Uma coisa bem legal que a gente tem trabalhado é a questão de disseminar o conceito de capacitismo. Então, conforme a gente vai aumentando a participação de pessoas com deficiência no nosso quadro, a gente também tem trabalhado com ter essas pessoas em todos os níveis. O nosso sócio líder dessa iniciativa é uma pessoa com baixa visão, e a gente tem procurado que as pessoas tenham a carreira, que as pessoas vivenciem todas as experiências da KPMG, suportados aí dentro do seu processo, dentro do seu caminho. Temos discutido ao extremo capacitismo, e a gente tem um processo de acompanhamento individual, porque a gente entende que, de fato, aqui tem uma questão que é muito individual. E aí, eu queria ouvir um pouco de vocês e queria trocar, que eu acho que fica muito mais bacana. Então, fica de novo o convite. Se vocês quiserem abrir a câmera, fazer perguntas, vai ser um prazer compartilhar com vocês sobre a KPMG, sobre a jornada. Eu estou lá há 24 anos, sou a líder do Comitê de Inclusão e Diversidade, sou a sócia responsável por cultura. Acho que vai ser muito bacana trocar com vocês. Só abrir o áudio, gente, não precisa nem levantar a mão. Só abrir o áudio, o que vocês quiserem. Olá, boa tarde, Paty, tudo bem? Tudo jóia. Então, tá bom. A princípio, eu até mandei no chat a questão, né? Mas vamos lá. O programa, a princípio, é muito interessante, né? Da KPMG, né? Gostaria de saber, né? Quando da temporada, né? De auditoria, a gente fala de fechamento de balanços, né? Das empresas, onde as empresas de auditoria realmente trabalham a todo vapor, como funciona esse programa, né?
de diversidade, né? Tem alguma particularidade, tem algum tipo de mudança, né? Tendo em vista a pressão que os colaboradores acabam por sofrer, né? No decorrer desses trabalhos? Então, a gente tem várias questões que olham para a questão da busy season, que eu acho que é um assunto importante, e a gente tem feito muitas discussões, por exemplo, sobre saúde mental, a gente tem feito muitas discussões sobre esgotamento, sobre autocuidado, sobre conhecer o seu próprio limite. Mas ela não vai estar especificada em cada um dos grupos. A gente vai trabalhar com a atenção de cada um dos grupos quando ela emerge. Então, vou trazer para você um exemplo. Quando começou a pandemia, nos nossos múltiplos grupos de afinidade, o primeiro grupo que começou a manifestar uma tensão é um subgrupo do grupo de mulheres, né, do Know, que são o Moms Who Know, as mães do Know. E a gente percebeu que esse grupo, pela questão da pandemia, por estar em casa, e era uma época de fechamento, inclusive, esse grupo estava com uma sobrecarga e com um nível de tensão muito alto. Então, a gente puxou uma reunião aberta, chamou liderança, para conversar com esse grupo e entender como é que era. O desafio que eles estavam vivendo, que elas estavam vivendo naquele momento, né? Quer dizer, o que estava difícil e como é que a firma podia ser parceira, como é que a gente podia, de alguma maneira, ajudar e endereçar esse assunto. E aí a gente fez uma lista das coisas que as mulheres mães precisavam para atravessar ou para passar esse período aí de fechamento, de pandemia, com filho em casa, sem ajudante. Então, como é que a gente podia suportar? E a gente criou, de fato, um frame e as mulheres foram escolhendo aquilo que fazia sentido para que elas pudessem fazer frente a esse momento. Então, a gente teve férias, a gente teve licença, a gente teve mudança de carteira de cliente, a gente teve redução de jornada. Então, assim, a gente foi criativo buscando soluções que fizessem sentido, né, para cada um dos grupos e pudessem ajudar pessoas que estão passando por desafios específicos a atravessar momentos específicos. A gente também criou alguns programas, por exemplo, E aí, tudo bem? Que é um programa para a gente simular o cafezinho, né, o almoço, aquele momento de bate-papo descontraído que normalmente a gente tem dentro da empresa e que acaba sendo tão importante tanto para a carreira, como para o dia a dia, para os relacionamentos, e que, de repente, no virtual estava meio desaparecido. A gente acabou de lançar também uma iniciativa limitando os dias em que as pessoas trabalham com câmera aberta e reduzindo um pouquinho o horário das reuniões para que as pessoas, entre uma reunião e outra, tenham tempo de esticar a perna, tomar um copo d'água, né? Às vezes ir ao toalete. Então, a gente cria situações e ganchos para isso. A outra iniciativa que a gente faz em inclusão e diversidade, que eu acho que também ajuda bastante, é que sempre que é possível, a gente mantém o conteúdo gravado. Então, a gente tem, por exemplo, o evento do Global Pride, foi em junho. Algumas categorias estavam super estressadas, e não necessariamente em auditoria, quer dizer, isso podia estar mais complicado em tax ou em advisory, mas a gente sempre mantém isso gravado para que a pessoa que não pôde naquele horário exato, né, tenha a possibilidade de assistir, de entrar em contato com esse conteúdo depois. Mas eu acho que a única coisa, o único ponto principal de atenção da gente para esses momentos é garantir que se algum grupo tiver um estresse ou um desafio adicional, ele está sendo cuidado e atendido. Entendi. Faz sentido? Faz todo sentido. Tem um monitoramento, então, né, Paty, aí, né? Sim. Essa questão, né? Entendi. Obrigado pela resposta. Quem mais, pessoal? Pode perguntar o que quiser. 24 anos de KPMG para inspirar e dividir com vocês. Eu tenho o péssimo defeito de não mentir, então, normalmente, o que eu digo é o que é. O que vocês gostariam de saber? De novo, não precisa levantar a mão, eu não estou conseguindo ler o chat. Então, se tiver alguma coisa no chat, vou pedir a gentileza de alguém olhar e compartilhar comigo.
Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Algum assunto que vocês queiram saber como é que a gente trata, como é que a gente pensa? Bom, vou compartilhar com vocês alguns dados da minha carreira, que eu acho que possam ser importantes, já que vocês não trouxeram nenhuma demanda específica especial. Eu comecei no concorrente, fiquei 4 anos, daí eu fui para um outro concorrente, fiquei mais 4, e aí há 24 anos atrás eu vim para a KPMG e encontrei o meu lugar. Achei que a cultura era muito diferente, que aqui a gente era tratado de uma maneira muito especial, e encontrei que era um mundo bem mais bacana. Eu acho que uma das coisas que, para mim, dessa jornada em Big Four e dessa jornada na KPMG mais marcante é a questão das pessoas com quem você trabalha, e seja do time KPMG, seja do cliente, quer dizer, quando você está dentro de um projeto, ou dentro de um cliente, ou dentro de um assignment, né? O nível das pessoas com quem você convive, o nível das tarefas, os desafios os quais você enfrenta e participa, eles são sempre muito diferenciados. E eu acho que essa alavanca em relação à carreira da gente faz muita, muita diferença, porque a gente ganha muita maturidade, a gente ganha muita senioridade, a gente ganha muito traquejo muito rapidamente, e essa aceleração traz aí um ganho dentro da experiência, né, do que você faz, do que você aprende, do como você se desenvolve, muito, muito grande. Eu acho que os nossos traços, né, quer dizer, você ganhar senioridade sempre tem a ver com você trabalhar, né? Então, não é que a gente trabalhe menos, não, a gente trabalha muito, muito mesmo, mas o que eu acho mais legal é que a maior parte do nosso trabalho é um trabalho de muito valor, é um trabalho onde a gente consegue perceber esse valor de uma maneira muito, muito forte. Então, a gente usa muito pouco tempo fazendo coisas que não sejam tão específicas ou de baixo valor agregado, ou muitas vezes fazendo coisas repetitivas, mas cada dia é um desafio, cada dia é uma indústria nova, é um cliente novo, é um desafio diferente, é uma outra liderança, ou é uma outra equipe, ou é uma norma que mudou. Então, eu acho que essa diversidade, essa variedade de experiências é alguma coisa que traz um valor muito forte para a carreira, para a vida, enfim, para a formação de cada um de nós. E aí, esquentamos alguma pergunta para o nosso bate-papo? O que vocês gostariam de saber? Estou vendo que tem várias mulheres aqui na call. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a carreira, sobre as mulheres na KPMG? Pati, vamos lá, né? A gente falando um pouco de diversidade, né? O corpo técnico hoje da KPMG, né? Em níveis de percentuais entre homens e mulheres, como está isso aí na KPMG? Quando a gente analisa a firma total, a gente varia entre 49% e 51% de mulheres versus homens. Então, a gente tem aí um número bem equilibrado de ter uma firma 50% feminina e 50% masculina. Quando a gente começa a olhar por área, aí a gente percebe algumas diferenças. Então, por exemplo, na área de operações, que é a área que fica, que dá suporte para todos os business, né? E normalmente é a área onde a gente tem, eventualmente, um percentual de viagem ou de imprevisibilidade, né, da jornada maior, a gente vai ter mais mulheres, então a gente vai chegar a 57%, 58% de mulheres. E em algumas áreas da firma, a gente vai ter um percentual um pouquinho menor,
por exemplo, vai ter 35% ou 38% de mulheres. Então, assim, não tem nenhuma área onde a gente tenha menos que 35%, não tem nenhuma área onde a gente tenha lá mais do que 65%, 70%, mas a gente vai ter esse range e a gente percebe que tem um pouquinho mais de mulheres nas áreas de suporte do que na linha de frente. Olhando para as 3 práticas, a participação feminina em techs, ela é líder, as mulheres são mais do que a maioria em techs, então em techs a gente chega lá nos 53%, 54% de mulheres. Ela é acima da metade também, mais próxima em auditoria, e ela é um pouquinho menos que a metade da firma em advisory. E aí o outro recorte que a gente faz, que eu acho que é um recorte bem legal, que é por nível hierárquico. Então, quando a gente olha, por exemplo, nos níveis de trainee, nos níveis de consultor, nos níveis de consultor em várias áreas, a gente chega a ter 60% de mulheres. E uma coisa muito interessante é que a gente, há quase 20 anos, a gente contrata 50%, pelo menos, de mulheres nos programas de trainee. E não porque a gente forçou a mão, não. Era um processo natural. Porque quando a gente olha nessa idade dos 20 e poucos anos, né, com bastante frequência, as mulheres são mais articuladas, elas têm notas melhores na escola, elas estão mais focadas nessa pauta de estudo, até talvez porque a gente tem uma educação aí bastante diferente para homens e mulheres, né? Então, os homens ganham mais o mundo e as mulheres ficam mais, né, guardadas. Então, a gente percebe que nessa idade, esse skill de organizar pensamento, de articular fala, de articular redação, então essas coisas acabam destacando um pouco mais nas mulheres. Então, de uma maneira muito natural, a gente contrata 50%, 60% às vezes, de trainees mulheres, e isso já acontece há muito tempo. Mas o que acontecia antes é que, conforme essa carreira ia subindo, ia se aproximando desse nível de gerente, isso às vezes coincidia com o momento em que essa mulher estava formando uma família, eu estava considerando uma maternidade, e eventualmente colocava a carreira num segundo plano, ou decidia, sei lá, que dentro da estrutura que ela estava, queria uma carreira menos desafiadora. Então, muito do que a gente trabalhou nessa década de No foram essas questões, de que a gente não precisa sacrificar a carreira para ter uma família, e eu sou um exemplo, então eu tenho um filho de 24, eu tenho uma filha de 11, fui casada 2 vezes, então, assim, a ideia não é que você precise só trabalhar, mas a gente também trabalha muito, e eu acho que isso é muito recompensador, com a jornada masculina. Então, a gente também não quer homens que só trabalhem e que não convivam com seus filhos e que não possam interagir nas suas famílias e que não tenham outros interesses. Então, a gente também trabalha o he for she, a gente trabalha o conceito de paternidade ativa, a gente trabalha a questão de que você ter uma vida mais integral é o melhor para todo mundo. Então, cuidar da sua saúde física, cuidar da sua saúde emocional, cuidar das suas relações familiares, das suas relações sociais. Isso tudo é importante, e tão importante quanto o trabalho. Essa ascendente, né, Paty, que você coloca relacionada à questão das mulheres, né, na linha de frente aí de consultoria, de auditoria, até de escritórios contábeis, né, notório mesmo, né, até sou professor universitário, né, e a gente observa isso em sala de aula, né, a questão da didática, da forma de conversar e tudo das mulheres, realmente parece que elas deram um avanço muito grande, né, e de igual para igual mesmo, como você colocou, né, é uma coisa natural, né, então há uma triade de trainee na KPMG e elas realmente conseguem realmente se sair melhor do que o sexo masculino, por exemplo, né, então assim, é uma coisa natural, né, agora, né. Mas você sabe que tem um cap depois, assim, tem esse momento da saída da faculdade, que assim, a gente percebe que as mulheres, na média, né, não é uma regra, não vale para todo mundo, mas as mulheres, na média, estão mais articuladas com a linguagem oral, com a linguagem escrita, às vezes com o próprio pensamento. Mas quando a gente olha, por exemplo, 5 anos depois, os homens fazem o catch-up. Então, assim, quando eu olho, por exemplo, o nível de consultor sênior, quando eu vou um pouco mais perto, né, um pouco mais longe dos 20, um pouco mais perto dos 30, essa diferença não é mais tão marcante.
Eu já não tenho uma diferença significativa de que homens escrevem ou falam ou defendem pontos de vista melhor que mulheres. Então, assim, eu acho que é uma questão do desenvolvimento mesmo, sei lá, da conquista. Eu me lembro na educação dos meus filhos, né? Eu tive primeiro um filho homem, depois uma filha mulher, e eu discuti vários momentos na escola deles, e as educadoras me explicaram que tem algumas competências que um gênero eventualmente conquista antes. Então, os homens vão mais rápido na matemática, as mulheres vão mais rápido na linguagem, depois isso troca. Então, a gente percebe, às vezes, que assim, esse discernimento que faz muita diferença, né, numa dinâmica de grupo, numa redação, numa apresentação. Né? Hoje em dia, a gente tem muito caso, né? Então, a seleção tem o caso. Então, assim, essa competência, ela se instala um pouquinho mais rápido na mulher e, eventualmente, dali uns anos, está todo mundo igual. Mas tem um momento que o clique é um pouquinho mais rápido, em média, num grupo que no outro. E aí isso pode dar um pouco de disparidade. Não, agora, eu não falo aproveitar... nem no ponto da questão de disparidade, na verdade, né? É um fato que a gente consegue ver em sala de aula, né? Adentrando um pouquinho na sua fala anterior, né? Acerca de, com o tempo, há um equilíbrio, né? Então, eles se tornam, podemos dizer assim, homogêneos, né? Acerca de conhecimento, mas isso deve ser também porque a KPMG tem uma educação continuada dentro dela ali, com o perfil que ela quer. Então, os candidatos, né, os trainees, acabam se adequando a isso também. E por isso que eles ficam homogêneos, penso eu. Entende, Paty? Eu acho que sim. Sim e não, viu? Porque assim, a gente tem uma educação continuada, mas ela também é muito voluntária. Assim, a gente hoje não coloca todo mundo numa trilha obrigatória fechada. Então, a gente tem uma trilha que é obrigatória, que é o mínimo que todo mundo tem que fazer, que é para você poder ascender e ter as responsabilidades e as certificações, mas em volta disso, a gente tem um universo. Então, hoje, por exemplo, todo profissional da KPMG tem acesso completo ao LinkedIn Learning. E aí cada um faz sua história, você estuda o que você gosta, aquilo que você quer, o que te interessa, na hora que você achar melhor. Então, assim, você ouve podcast no carro, ou você enquanto toma banho, ou outro dia uma pessoa me falou que deixa tocando enquanto dorme. Assim, é do jeito, é a hora que você quiser, o que você quiser, como você quiser, e que faça sentido para você, né? Então, eu acho que essa a gente tem lá, é claro, se você está numa carreira de auditoria, você tem que fazer o treinamento do nível 2 para você ser promovido, a gente não vai discutir que você não faça. Mas o resto das competências é muito disponível. E eu acho que, assim, se a gente pensar no que a gente coloca, em como a gente treina, a gente sempre estaria, né? Quer dizer, quem começa um passo na frente, todo mundo recebe a mesma coisa, terminaria um passo na frente. Mas, de alguma maneira, não. Eu acho que são estalos... Assim, eu sou psicóloga de formação, né? Então, eu acho que são, assim, momentos em que as coisas amadurecem, né? Todo mundo amadurece, um vai um pouquinho mais rápido, outro vai um pouquinho depois, mas, assim, uma hora isso acontece. Interessante. Você é psicóloga, Paty? Foi para a auditoria? Eu não trabalho em auditoria. A minha carreira é um pouco diferente. Eu sou formada em psicologia, e aí eu sempre trabalhei na parte de consultoria de recursos humanos, de talento, de RH. Então, do benefício através das pessoas. E há 2 anos atrás, eu fui convidada pelo nosso presidente para vir para essa área de cultura e gestão de mudança. Então, nessas 2 esferas, os meus projetos são internos, eu tomo conta da cultura da KPMG, e a gente acabou de fazer um assessment de valores internacional, de olhar como é que as pessoas estão vivendo a nossa cultura, para a gente ajustar o que precisa. E eu cuido disso para o Brasil e para a América do Sul. Em paralelo, eu já era líder do Comitê de Inclusão e Diversidade e membro do nosso Conselho Global, então eu continuo com essa tarefa de cuidar de inclusão e diversidade. Mas porque eu adoro cliente, sou viciada em prestar serviço, que é uma coisa que acontece quando você passa 30 anos em consultoria. Assim, é muito bom você ir num lugar e as pessoas apreciarem o que você sabe, o que você conhece, a sua opinião. Então, eu pedi, quando eu fiz essa transição de cargo, para continuar, como a gente fala, client facing, né? Então, com a cara no cliente. E aí eu continuo prestando consultoria nas áreas de inclusão, diversidade, equidade, cultura, para vários clientes da KPMG, e essa é a minha prática hoje de prestação de serviço. Então, eu cuido da cultura interna, dos projetos de transformação internos do Brasil e da América do Sul, e eu cuido de inclusão e diversidade para a KPMG e para os clientes. Mas eu não sou de auditoria, não. Entendi, perfeito. E depois de fazer psicologia,
uma época eu trabalhei na área de fusões e separações de empresa. E aí eu senti muita falta, eu voltei para a universidade e eu fui fazer direito. Então, eu sou psicóloga e advogada. Assim, perfeito. Obrigado. Que mais, gente? Curiosidades? Seguindo a linha da sua pergunta, Anderson, acho que uma coisa que eu também posso contar para vocês é que a gente hoje tem 25% de negros no nosso quadro. E isso também é uma coisa que a gente se preocupa e toma conta. A gente percebeu uns anos atrás, uns 5, 6 anos, quando a gente começou a fazer os nossos olhares, né, para esse pilar, quando a gente começou a estar sensível para essa temática, a gente percebeu que a gente já contratava naquela época, sem fazer nada, 25% de trainees todos os anos, pardos e pretos. Mas o que acontecia é que a retenção desse grupo acabava sendo menor. E aí a gente começou a ter um olhar e a gente tem feito um cuidado, e a maior preocupação, na verdade, é a escalada para a liderança. Uma coisa que chama muita atenção da gente é que nessa base, quando eu olho esses 25%, 26%, eu tenho uma participação maior de mulheres que de homens. Eu tenho mais mulheres negras no quarto da KPMG do que homens negros. Mas quando eu olho na liderança, inverte. Eu hoje tenho 11% de sócios que são pessoas negras, mas a maior parte, 2/3, é de homens negros, são mais presentes que mulheres negras. Então, a gente percebe que na base, né, a interseccionalidade, o duplo preconceito, ele não afeta a nossa estatística, mas quando a gente vai para o topo, ele está lá de novo presente, né? Quer dizer, a gente tem menos mulheres e tem menos mulheres negras, mas a gente também tem menos homens negros. Acho que pegando a carona, vou compartilhar com vocês, a gente não mantém registro das pessoas LGBTI+, que a gente tem na firma. A gente entende que essa é uma questão pessoal e sensível e protegida aí dentro das regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, dos nossos arquivos, não mantemos registro, e por essa razão a gente também não mede. Mas o que a gente mede é ter uma cultura onde todo mundo esteja disponível e pronto para se levantar e defender o direito do outro, se a gente tiver qualquer situação. E essa pessoa é o nosso aliado. Então, o aliado é para a gente muito importante, porque ele, sim, tem que ser assumido, declarado e corajoso para interferir na realidade e trazer o resultado que a gente deseja. Perfeito, Paty. Perguntas, dúvidas? Alguma outra questão? Alguma outra curiosidade? Bom, nesse caso, acho que eu vou, então, agradecê-los. Foi um prazer estar aqui com vocês, ter esse tempo para a gente conversar. Se quiserem interagir, eu estou no LinkedIn, Patrícia Molino, me procurem. Vai ser um prazer continuar trocando. E espero ver vocês na KPMG, nas carreiras, brilhando, transformando aí essa sociedade. Eu tenho uma aposta muito grande no que a geração de vocês vai fazer para melhorar e para, enfim, alavancar esse planeta onde a gente vive. Então, brilhem muito, cresçam muito, façam esse mundo ficar muito melhor do que a gente está deixando para vocês. Muito obrigada, boa tarde a todos, bom final de semana. Obrigado, Paty. Obrigada, Paty.